Obra Transição Planetária, de Valdo Franco, pelo Espírito, Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 8. Socorros inesperados. O incidente inesperado colheu-nos de surpresa, que certamente não fora para o nosso mentor, em razão da sua admirável faculdade premonitória. Investido de uma tarefa de tal envergadura, somente a pouco e pouco ia se desvelando em relação ao nosso grupo. A informação sobre a solicitação dos guias da Indonésia, pedindo auxílio espiritual às comunidades do além, também soou-nos de forma agradável e iluminativa. Como realmente não existe o acaso, todos os labores edificantes são pré-organizados, estudados com cuidado, examinadas as possibilidades de êxito ou de fracasso, e quando começam, o plano avança com segurança em metas bem definidas. Realmente, recordava-me de quando soaram as cornetas em nossa colônia, naquela manhã de 26 de dezembro, e todos nos recolhemos à oração, porque de imediato o nosso serviço de comunicações informou-nos sobre a grande tragédia, facultando-nos acompanhar os infaustos acontecimentos. Ignorava, porém, os cuidados estabelecidos pelos mentores e a solicitação de ajuda solidária no mundo espiritual. Comovido ante a sabedoria divina e o intercâmbio que existe em toda parte em nome da solidariedade universal, pus-me a observar os espíritos aflitos que se deixaram cooptar pela palavra sábia do orientador, ansiando pela própria renovação, e agora dependiam dos esforços do nosso grupo. Dr. White fora tomar providências com organizações especializadas na ajuda a esses arrependidos, que se apresentavam assinalados por graves enfermidades psíquicas e emocionais. Os corpos denotavam os sofrimentos experienciados pelos contínuos anos de martírio e dependência dos verdugos que os maltratavam, reduzindo-os à condição de escravos das suas paixões. Agora que começaram a mudar de atitude mental, começaram a perceber o estado deplorável em que se encontravam, passando a sofrer os dardos ultores das enfermidades que os haviam ceifado a existência física, assim como as marcas profundas dos distúrbios ocasionados pela insânia que se permitiam. Ademais, em razão do comportamento infeliz, cada perispírito assinalava os sentimentos ultores antes vivenciados e agora os exteriorizava em forma de úlceras pútridas, deformações e amputações de membros, que se encontravam envoltos em vibrações escuras de baixo teor. Olhando-os com misericórdia e carinho, constatávamos como somos o fruto daquilo que cultivamos mentalmente, reunidos em uma faixa especial, a fim de que não se misturassem aos demais que estavam despertando do torpor da desencarnação. Choravam uns, outros permaneciam hebetados, diversos apresentavam-se enlouquecidos, formando uma hoste de desditosos que rebocavam nas aflições inomináveis
que os mortificavam. Bailavam na minha mente algumas interrogações a respeito do diálogo mantido pelo Dr. White e as legiões de agressivos. Ao primeiro ensejo, indaguei ao gentil orientador, tendo-me em mente que os indigentados irmãos que vieram agredir-nos estavam estruturados na linguagem nacional, não entendendo outro idioma, como foi possível travar-se o diálogo vigoroso que tivéramos ocasião de ouvir? Sem demonstrar enfado, o querido amigo explicou-nos. Utilizei-me da onda mental sem a sua verbalização em palavras. Em face das circunstâncias e do pensamento que a elaborava, os irmãos aflitos escutavam na sua língua de comunicação habitual, por estarmos vibrando na mesma faixa de pensamento. Por outro lado, os amigos do nosso grupo, por sua vez, ouviam o diálogo no idioma com o qual nos comunicamos, qual ocorre em nossos contatos íntimos. Constituindo um grupo de espíritos procedentes de países diferentes, a nossa comunicação é mental, sem a necessidade da expressão oral, formulada nos padrões de cada idioma. A linguagem do universo é o pensamento que modula as expressões de acordo com a captação de cada ouvinte. Essa tarefa de interpretação da linguagem é característica do perispírito, que armazena as matrizes idiomáticas dos países por onde transitamos nas diversas existências corporais. Mesmo quando estamos diante daqueles que procedem de regiões pelas quais não passamos no percurso das reencarnações, a sua mente capta a onda emitida e a decodifica. Tudo ocorre com automatismo e naturalidade, sem que haja esforço de quem quer que seja. Nada obstante, quando ocorre uma sintonia por ideias, interesses ou anelos, o fenômeno se torna mais eficiente e mais rápido. Na discussão que travamos com o chefe da Grey rebelde, usamos as formulações da língua inglesa, que eram captadas no indonésio, no português, no filipino, portanto, igualmente pelo nosso grupo de cooperadores procedentes dos países que se comunicam nesses idiomas. Depois de uma breve pausa, concluiu. Imaginemos uma orquestração sinfônica que nos alcança os ouvidos, acompanhada por um coral que se expressa em determinado idioma. E constataremos que registramos a música e as vozes penetrando no seu conteúdo, embora sem compreender as palavras que os cantores enunciam. O importante são o conjunto melódico, a emoção que nos desperta, a alegria que nos invade e o imenso bem-estar defluente do seu efeito musical. O momento não permitia ampliação do diálogo, porque naquele instante havia parado a regular distância um veículo, do qual saltaram alguns lidadores do bem, que se aproximaram apresentando o seu Dr. White. Tratava-se da ajuda solicitada aos responsáveis pelo acolhimento e cuidados em relação aos irmãos arrependidos que se haviam proposto renovação e entendimento. Diversos desses operários da caridade adentraram-se em nosso campo de socorro e passaram a assistir os sofredores, conduzindo-os um a um ao transporte que pairava no ar,
a 1 metro, mais ou menos, acima do solo. Alguns se movimentavam com dificuldade, embora a assistência recebida, logo sendo acomodados num total de 80. O responsável pela condução agradeceu ao nosso mentor e, de imediato, a nave decolou com velocidade, seguindo o roteiro estabelecido. Sentia-me edificado ante a misericórdia divina, que luz para todos, sempre ao alcance de quem a deseja receber. Ao meu lado, o amigo Ivon Costa considerou a sabedoria divina e a constituição do amor vibrante em toda parte como sua mais bela manifestação. Menos de 2 horas antes, aqueles irmãos recolhidos acreditavam-se pertencentes ao submundo infeliz da erraticidade inferior, lutando contra as leis soberanas, embora a elas submetidos, enquanto que agora rumavam na direção da felicidade que haviam desdenhado por décadas de loucura e de ignorância. Simultaneamente, os irmãos recém-despertados pela nossa atividade encontravam-se em área própria, sobre um gramado verdejante, e podiam desfrutar da claridade do dia que lhe chegava tênue, embora a sombra predominante próxima dali. Por sua vez, eram recambiados para a colônia de refazimento graças à abnegação de inúmeros servidores polinésios, alguns procedentes de ilhas remotas, que eram tidos como primitivos. Generosos e ingênuos, dedicavam-se com alegria infantil ao socorro dos nossos irmãos vitimados, entoando algumas das canções sentimentais das terras que habitaram antes da desencarnação. Vestidos com simplicidade e usando barretes coloridos, as suas roupas davam-lhes uma beleza singela e harmônica. Pequenos tremores ainda aconteciam sob as águas profundas do Oceano Índico, sem que novos danos ocorressem na superfície. Dr. White convidou-nos ao retorno à nossa sede, por algum tempo, e usando a volitação, com todo o grupo, chegamos à comunidade que se encontrava em movimentação. Era mais um imenso hospital ao céu aberto e com alguns pavilhões onde eram recolhidos os pacientes mais agitados, do que um lugar de repouso. As vibrações ambientais eram benéficas, proporcionando o refazimento emocional que o resgate natural da faixa em que estávamos laborando se fazia forte. Dirigimos-nos imediatamente ao núcleo de acolhimento que nos fora reservado, e após ouvirmos as recomendações do benfeitor, que nos recomendava 4 horas de revigoramento, de prece e de reflexão, liberou-nos para o repouso necessário. Encontrava-me comovido ante as messes de misericórdia com que me sentia agraciado. Enquanto morejava na terra, abraçando a doutrina dos espíritos, tentava compreender como seria a vida fora da vestimenta carnal, sem o conseguir em plenitude. Por mais que a imaginação procurasse encontrar parâmetros para facultar-me o entendimento, tudo quanto lograva conceber era muito pálido em relação à realidade na qual ora me encontrava. É muito difícil
estar-se mergulhado no mundo dos efeitos, tentando entender as causas, qual acontece com o conteúdo de qualquer natureza que procure imaginar como será o continente que o aguarda. A constatação é de que somente há vida em toda parte, movimento e ação, sendo a Terra uma pobre cópia daquele admirável mundo pulsante, permanente, de onde nos originávamos. Orei, então, em favor dos irmãos em processo de renovação, aqueles que se haviam rebelado contra os divinos códigos e se encontravam de volta como náufragos vencidos, mas sobrevivendo. Ao mesmo tempo, recordei-me dos outros, aqueles que se fixavam pela mente e pela conduta as vestes materiais que a morte ia consumindo e desejavam restaurar-lhes as funções, tombando em estados de loucura e de desânimo. Suave paz dominou-me, arrebatando-me pelo sono, facultando-me um sonho feliz em região de beleza quase inimaginável. Ali, tudo eram sons e harmonias. O vento que passava pelo arvoredo, as flores que desabrochavam emitindo musicalidade especial, as mais diversas expressões da natureza em festa sonora, aves de plumagem inigualável e os céus infinitamente azuis, como se o zimbório fosse um grandioso recinto no qual se movimentavam milhares de seres luminosos, em atividade ordenada e quase mágica. Emocionavam-me. Automaticamente, acompanhei pequeno grupo que se dirigia a uma construção ultramoderna de substância transparente como a dos atuais edifícios das grandes cidades. Porém, mais delicada, e adentramo-nos num recinto que parecia um templo gótico, onde se celebrava uma solenidade religiosa. Destituída de qualquer simbolismo, a nave nua era revestida de vibrações sonoras e coloridas, filtradas por imensos vitrais que lhe davam uma beleza especial, singular. As pessoas encontravam-se reunidas com júbilo na face, quando passamos a escutar um ser angélico, portador de grande beleza, que abordou um tema sobre a solidariedade universal. Ouvindo-o, embevecido, a musicalidade da sua voz penetrava-me o espírito, mais pela emoção do que pelas palavras articuladas, que me pareciam um canto sinfônico. Seria muito difícil traduzir tudo quanto era exposto, porque o objetivo era introjetar nos ouvintes os sentimentos de amor profundo, em vez das expressões que se confundiam com a melodia ambiental. Encontrava-me deslumbrado, quando suavemente retornei, despertando e mantendo as impressões incomparáveis daqueles momentos de desdobramento e visita a alguma região feliz a que ainda não tivera acesso por falta de méritos compreensíveis. Amanhecia em nossa comunidade e, com o coração pulsante de felicidade, busquei os demais amigos para as novas tarefas.